Olá pessoal, vamos dar sequência então nas nossas aulas de APG. Para essa semana eu preparei uma das últimas aulas do nosso ciclo de aulas assíncronas, né? Ou seja, eu vou passar alguns exercícios e exemplos de if-else e com isso a gente vai poder marcar um encontro virtual online, provavelmente para a próxima semana. Então, hoje é dia 6, hoje e amanhã, dia 6 e dia 7, eu vou estar passando duas aulas assíncronas que vocês vão poder assistir em qualquer momento. Para a próxima semana, eu vou estar realizando esses encontros online, né? Ou seja, eu vou estar disponível, vou passar um exercício para a próxima semana, para dia 13 e dia 14, e vou estar ajudando vocês, auxiliando. Aí no dia 20 e dia 21, eu vou passar uma atividade avaliativa, o nosso primeiro projeto. Ou seja, hoje, né, no caso no dia 6 e no dia 7, vai ser o material, né, o que eu vou estar postando hoje e amanhã, vai ser referente ao material dessa última parte da nossa disciplina. Aí, dia 13 e 14, eu vou passar um exercício simulado para que a gente possa discutir. Caso alguém esteja com algum problema, a gente vai fazer de forma presencial. A plataforma ainda eu não defini, eu vou fazer alguns testes durante a semana. Aí eu passo por e-mail para vocês, para a gente combinar o local com antecedência sem problema nenhum. Aí a ideia é que dia 13 e 14 não hajam não hajam material para que vocês assistam, né? Ou seja, dia 14 a gente vai trabalhar especificamente com exercícios. Para quê? Caso alguém ainda esteja com algum problema, esteja com alguma dificuldade, eu vou passar alguns exercícios e a gente vai discutir eles de online, né? Eu vou estar apresentando, vou estar resolvendo esses exercícios nos dias e a gente vai estar discutindo. Aí, no dia 20 e 21 será nosso primeiro projeto. Então, eu vou gravar um vídeo no dia 20 para explicar, né, como que vai ser o projeto e vou passar o projeto para o dia 20. Aí a gente vai combinar uma data, provavelmente para entrega até dia 24, né? Sendo que a nossa prioridade são aulas assíncronas, né? Porque a gente já sofreu aquele problema de falta de energia que me deixou preocupado em relação ao acesso, né? Então, no dia 13 e dia 14, que a gente vai tá fazendo esse encontro online, que eu gostaria que o máximo possível de alunos participassem, quem não estiver online não precisa se preocupar, vai ser mais para auxiliar realmente quem está tendo muito problema e que não está conseguindo se inteirar com as aulas ou está com algum problema com o software, né? E discutir um pouco sobre exercício, sobre a disciplina. Aí dia 20 e 21, aí a gente faz o nosso projeto 1, certo? Aí eu vou passar o projeto para vocês, vocês vão ter o tempo que seria o tempo regular da aula para fazer o projeto. Essa vai ser a nossa prioridade, né? Claro, eu vou dar um tempo a mais para que vocês entreguem, caso alguém fique sem internet ou algum problema do gênero, então a gente combina. Sobre o nosso palestrante, eu ainda quero fazer a palestra, mas eu ainda não consegui conversar com ele para alinhar, porque a gente passou por essa dificuldade de conectividade, né? Ele ainda está se restabelecendo, então a gente ainda não marcou uma nova data. Mas haverá uma nova data e eu acho que vai ser bem legal a gente fazer esse encontro, essa discussão, tá certo? Então eu acho que a princípio é isso. Eu vou sempre. Não precisam se preocupar com anotar as datas, tá? Eu vou passando as datas por e-mail, mas é mais para vocês terem uma ideia de cronograma de aula. Então, hoje e amanhã material teórico, dia 13 e 14 material prático, né? Então não vai ter aula teórica. Dia 20 e 21, né, vai ser o tempo que eu vou dar para vocês fazer o projeto,
sendo que vocês vão ter um prazo a mais para entregar o projeto 1, certo? Então vamos lá, vamos dar início à aula. Hoje, esses 5 minutos iniciais aí foi mais para explicar qual que é a ideia do desenvolvimento da disciplina, né? A partir da entrega do projeto 1, aí a gente continua com o nosso material, as nossas aulas, né? E o material da ementa normal, como a gente fez até o momento. Então vamos lá. Eu já coloquei uma estrutura básica aí no programa, né? Para que a gente, como eu já tinha explicado isso antes, para que a gente ganhe um pouco de tempo. Então, no exercício anterior, a gente fez também a utilização de algumas formas de criar variáveis, né? Por exemplo, int, strings para criar a variável do tipo inteira ou tipo palavras. Então, a gente considera isso como também um conhecimento que vocês já têm. Uma coisa interessante, então, para dar sequência hoje, é que a gente pode estar utilizando uma definição, certo? Para alguma coisa que você vai usar muitas vezes. Então, define, por exemplo, pi espaço 3.1415. Alguém sabe o número inteiro de pi? Eu sei que o número de pi é um número que tem vários números após a vírgula. Se não me engano, é 14, 15, 9, 1 e assim por diante. Bom, eu posso pegar o número inteiro de pi, colocar ele e definir ele como uma variável, né? Para quê? Para que a partir do momento que eu definir esse valor em pi, quando eu usar o pi para alguma coisa, ele vai estar este valor sendo utilizado. Então vamos lá, só fazer um teste aqui para ver se está tudo funcionando. Cout. Pessoal, não é texto, tá? É pi mesmo, porque ele é uma variável. E vamos dar um endline aqui. Endline, ponto e vírgula, só para testar, para ver se ele funciona. Vamos lá? Ó, apareceu na tela ali, pessoal, o valor 3,14. Pressione qualquer tecla para continuar. Ou seja, funcionou, né? Eu consegui definir o valor dele e com isso eu posso usar em qualquer lugar do meu texto. Se eu colocar lá algum cálculo que eu utilize pi, eu posso simplesmente multiplicar por pi, escrevendo o pi que o algoritmo vai entender, né? Então eu vou dar 2 enters aqui, um para confirmar, outro para fechar, e vamos dar sequência. Eu posso criar definições mais extensas, não somente de variáveis, né? Eu posso criar uma definição de uma coisa que eu vá utilizar com muita frequência. Então, por exemplo, define aula cout como está essa aula. Ponto de interrogação, barra invertida n para pular linha, ponto e vírgula. Né? Aqui não vai este comentário porque... não, vai o comentário dentro antes do ponto e vírgula porque é um... Opa, tá difícil de fazer isso aqui. Aí, foi. Porque é um texto, né? Então, se eu colocar aqui para aparecer essa definição, eu só coloco aula aqui e dou um compile and run no meu algoritmo aqui F11. Olha ali, pessoal, como está a aula. Percebam que eu defini isso aqui antes do programa, né, como uma estrutura padrão. Então, assim, se vocês, por exemplo, desenvolverem um algoritmo que ele tenha repetição de vários comandos, por exemplo, um jogo que tem uma mensagem padrão para quando o jogador morre e ele precisa entrar de novo e tal, você pode definir essa função e após você definir essa função, você pode simplesmente escrevê-la, né? E com isso economizar tempo e espaço no teu programa, né? No teu algoritmo. Então vamos lá.
a gente já tem esse exemplo, né? Vamos deixar ele aqui por enquanto. O que vocês acham de a gente explicar isso melhor, né? Vamos explicar isso melhor. A aula aqui já está legal, mas o PI não está muito bom, né? Então vamos organizar o programa aqui para que quem leia entenda. Então, o que eu posso colocar aqui? Vamos colocar um texto, então? O valor de π é espaço. Aí eu saio aqui do comando texto, π. Vamos fazer um teste. Agora ficou legal, né? O que vocês acham? O valor de π é 3,14, ou seja, eu consigo utilizar tanto texto quanto valores dentro de funções, dentro de variáveis, utilizando o cout de forma bem simples, né? Por isso que eu gosto bastante do cout, pessoal. É uma dica aí. Então, se a gente pensar num jogo, a gente pode colocar assim, né? Int, que já é a atividade da semana passada. Int vidas, tiros, energia, ponto e vírgula. Olha só que legal. Eu consigo inicializar, criar uma variável, criar várias variáveis na mesma linha. Quando eu quero criar várias variáveis de um tipo, eu faço isso, eu posso colocar vírgula para separar. Pessoal, eu recomendo que não façam mais que 5, tá? Variáveis, porque dependendo da versão do software, né, ele pode não entender e daí dá problema. Mas vocês vão descobrir isso. Eu já descobri corrigindo alguns trabalhos que o pessoal, por exemplo, colocava 20 variáveis, assim, uma do lado da outra. O software ele não rodava bem. Então eu recomendo que não usem mais que 5. Mais por questão de má interpretação do algoritmo, né? Já aconteceu isso comigo algumas vezes em algumas correções. Que o programa estava tudo certo, só que aquela variável não estava sendo inicializada. Isso é uma dica também que eu percebi. Eu posso, lembram pessoal, eu posso também, além disso, definir, né, um valor para cada variável. Opa, desculpa, não é coronavírus, hein, pessoal? É só uma alergia. Que Deus me ouça, né? Energia, então, ainda bem que por enquanto a gente está fazendo essas aulas remotas, daí a gente não corre esse risco, né, pessoal? Então tá, voltando, né, espero que todos aí estejam com saúde. Existem duas formas de você criar as variáveis, né? Você pode criar as variáveis sem inicializar valores, aí você pergunta para o usuário quanto que ele quer comprar ou quantas vidas ele tem, ou você pode inicializar as variáveis colocando os valores ali apresentados. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, qual que vocês preferem? Vai depender muito do programa que vocês vão estar querendo escrever, né? E com isso vai depender de você ter um certo número padrão, né, para uma aplicação em específico, por exemplo, um jogo de tiro, né, que é o que eu estou dando de exemplo agora. Então, eu tenho aqui vidas, tiros, energia. Eu posso colocar também, vamos lá, então vamos dar continuidade, string, nome, para eu ter o nome do jogador. Eu acho que é isso, né? Então, vamos lá. Eu vou criar um exemplinho simples hoje para a gente utilizar a primeira vez o if e o else, né? Então tá, vamos lá. Cout, qual o nome do jogador?
A gente já havia feito isso na aula passada, né? Por isso eu não vou colocar comentário aqui. Tudo bem? Daí, sem, né, para entrar, inicializar a variável nome. Cout, vamos lá. Qual o nome do jogador? Nome, quantas vidas o jogador tem? Olha só que interessante, pessoal. Ah, aqui eu não pulei linha, né? Se eu não pular linha, vai ficar junto, né? Então eu vou dar um /n invertido aqui para pular linha e um /n invertido aqui para que fique mais organizado. Aqui eu estou colocando vidas, né? Ah, mas qual que é a ideia? Eu posso começar com 3 vidas para cada jogada, por exemplo, né? Para cada fase. Então, por isso eu posso definir as vidas ou perguntar quantas vidas eu tenho. Eu posso comprar a vida se fosse um jogo pago, por exemplo, né? Mas é mais ilustrativo, né? Esse exemplo. Então, eu vou colocar assim, cout, né? Para fechar aqui o nosso, essa parte descritiva do jogo, né? Vamos lá. Eu vou pular uma linha aqui antes para que ele fique um pouco separado. Jogador, espaço, dei o nome do jogador. Opa, já tinha ali. Nome, né? Que eu criei strings, né? Em create ali, string nome, tá correto. Então vamos lá. Mais um texto, que a gente já havia feito um exemplo parecido. Tem vidas. Daí, tipo, vidas, né? Ou seja, ele tem tantas vidas. /n para pular linha, ponto e vírgula. Opa, aqui faltou... Isso aqui é texto, né? Fechou. Agora, a gente vai para o que vem de novo nesta aula. Olha só, por enquanto, só aquela linha ali, ó, criar variáveis na mesma linha, está com comentário. Ou seja, tudo isso a gente já viu anteriormente. Então, vamos lá. Agora eu vou fazer um teste de if e else, que é o nosso próximo tópico. Então, teste de lógico. If, abre parênteses, vidas, aí eu crio o teste lógico maior que 0, cout, daí eu abro chaves aqui, cout, crio um comentário aqui, né, /n para pular uma linha, jogador está vivo. Jogador está vivo. Vamos colocar aqui, ponto de exclamação para ficar legal, tá, fechou. Então, se o número de vidas dele for maior que 0, o jogador está vivo, né, nesse jogo que eu criei. Se não, ou seja, if é se em inglês, né? Então, se o número, daí eu abro parênteses, coloco o teste lógico. Se o número de vidas é maior do que 0, então eu vou ter um resultado. Aí esse resultado vem após, pula uma linha, né? Entre aspas, né? Aí vem o resultado que pode ser uma operação matemática. Aqui no caso eu coloquei um cout para apresentar um resultado escrito, né? Else, o else, como ele é um senão, a gente não coloca nada de condição no else, certo? O else sempre vai ser a condição que não vai acontecer. Então, se não acontecer o que o if considerou como regra, vai cair no else. Por isso o else não tem condição, né? Então, no else eu vou colocar o resultado que seria... bom, se o jogador... Vamos lá, vamos copiar isso aqui e colar aqui para ficar mais rápido. Se ele não está vivo, então é game over, né? Game over, ou seja, o jogador perdeu. É fim do jogo. E com isso, system pause return zero. Tá, aqui a gente já definiu... Ah, não, eu estou utilizando quantas vidas ele tem. Então, vamos testar esse programa. Olha só, pessoal, temos ali
Como está a aula, né? O valor de π é 3,14, o que a gente já tinha visto antes. Qual o nome do jogador? Então vamos colocar aqui Pedro. Pedro, quantas vidas o jogador tem? Vamos colocar aqui 5 vidas, por exemplo. Ó, faltou um espaço ali, mas o jogador Pedro tem 5 vidas. O jogador está vivo. Olha só como ficou legal. Aqui no final eu apliquei o meu primeiro if e else, né? Então, para corrigir, para ficar perfeito aqui, eu preciso de um espaço no vidas aqui que eu já incluí. E é isso. É isso, né, pessoal? Então, assim, para a gente fechar... falta colocar o comentário aqui, né, que eu prometi para vocês. Então, if é um teste lógico. É um teste lógico. E else é o se não atender o teste lógico. No próximo vídeo, que vai ser o vídeo que eu vou disponibilizar na terça, eu vou explicar para vocês como colocar várias condições, né? O else if, no caso, né? Aí a gente vai ser mais específico em relação à utilização dele. E aí eu acho interessante a gente já marcar a nossa primeira atividade, porque a utilização da condição lógica ela abre espaço para fazer uma infinidade de aplicações, né? Tanto para você desenvolver um joguinho, que é a ideia desse exercício, desse exemplo de hoje, quanto para você utilizar aplicações mais complexas, né? Lembrando, o exercício que foi passado na aula da semana passada, que eu deixei o prazo mais estendido, não precisa utilizar o if-else, tá? A ideia, pessoal, dos exercícios ali, por enquanto, é que vocês façam ele da forma mais simples possível, né, para que vocês consigam entender o que está sendo passado de novo, né, nos comandos novos. Então, eu não vou estar cobrando que vocês desenvolvam exercícios muito complexos, né? A ideia é que realmente vocês testem esses algoritmos e criem algoritmos mais simples. Quando a gente chegar nas atividades que realmente serão avaliativas, né, que serão os nossos projetos que eu vou passar para vocês, aí sim se empenhem ao máximo para deixar o mais organizado possível e com o máximo de interatividade, né? Lembrando que todos esses algoritmos que vocês desenvolverem têm que ser próprios, né? Vocês não podem pegar um algoritmo na internet e modificar. Na prática, vocês até poderiam fazer isso, né? Modificar, pegar alguma função, mas como a ideia aqui de avaliação é avaliar realmente o que vocês estão aprendendo, eu prefiro muito mais que vocês apliquem tudo que eu estou explicando do que peguem uma biblioteca pronta com alguma coisa que já venha muita informação. Então eu prefiro que vocês arregassem as mangas e façam exercícios mais próprios do que peguem comandos prontos. E isso, pessoal, eu consigo diferenciar assim com muita facilidade, né? Essa utilização imprópria aí de alguns comandos. Então, eu só peço para que vocês não façam isso, né? Por enquanto a gente está só treinando, mas na hora da atividade avaliativa eu vou levar isso a sério, beleza? Mas também bem tranquilos, tá, pessoal? Vocês vão ter tempo para fazer, vão ter tempo para pensar, não vai ser uma atividade que vocês vão ter que, assim, estudar demais para conseguir fazer. Na verdade, é mais vocês ir fazendo ela aos poucos para ir melhorando antes de entregar a versão final. Né? Porque como não vai ser uma prova, vai ser um projeto, vocês vão ter ali até o fim da semana para poder organizar o trabalho e entregar ele, né, da melhor forma possível. Beleza, pessoal? Então isso por hoje é isso, né, da aula que a gente viu primeira vez o teste lógico. A aula seguinte, então, eu vou estar passando mais condições, então, mais aplicações do nosso teste lógico. Um abraço, boa semana.